café gostoso para refazer as energias da gente, café puro, café arábico, moído na hora em que a gente compra aí na feira. Tenho tratado neste quadro aqui, matinal, chamado Café Profético, desta questão da origem da profecia. E não só do nascimento, de como nasceu, em que situação nasceu, o ambiente e o propósito do nascimento da profecia, mas o próprio conteúdo da profecia. Que não é o que muitos filmes aí mostram de modo extremamente vulgar, de direcionamento subjetivo de quem os produz e de quem os dirige. Confundindo a profecia com adivinhação, com prognóstico do futuro, até com previsões do que acontecerá, com tragédias, fim do mundo, essas coisas todas frutos de delírios mentais e de interesses ideológicos. A profecia é outra realidade muito mais consequente, que se move por detrás e até mesmo nas configurações dos povos que lutam. E de Moisés, então, que é praticamente o iniciador da profecia, da profissão de profeta, da missão de profeta, Moisés, então, é muito mal entendido. Ele é um personagem que identifica a origem da profecia, o berço da profecia, a agenda da profecia. E não isso que muitas vezes se contam em novelas criadas por igrejas com interesses comerciais das igrejas, em aumentar o seu número de membros, de eclesianos, enfim, essas coisas do mercado religioso que são absolutamente desprezíveis por suas falsidades e objetivos obscuros. Hoje quero tratar do Moisés, não é só quero, eu estou seguindo aqui um roteiro determinado pelo capítulo 3 de Êxodo, em torno do qual tratei as edições anteriores e ainda volto e terei outras edições sobre esse capítulo. Hoje a abordagem é de um tema que vem nos preocupando aqui no Brasil. E que os profetas de ocasião, que os profetas de mercado, esses profetas que aí se movem para assustar, amedrontar, intimidar as pessoas, sem dizer a verdade, não tratarão. Nós aqui trataremos. A origem da profecia, onde está Moisés, Moshe, aquele que foi tirado das águas. Antes de continuar, por favor, só para lembrar a vocês dos likes aqui. Deem likes, por favor. Se inscrevam no canal, comentem, especialmente nesse assunto aqui, comentem, por favor. E compartilhem esse vídeo aqui, porque ele serve de desmistificação de toda essa falsaria que tem por aí sobre a profecia, sobre Moisés. Ajudem, por favor. E está aqui o Pix aqui embaixo, vocês podem olhar e depositar aquela quantidade que vocês puderem, o máximo que vocês puderem, mas dentro do que vocês puderem, para nos ajudar aqui, ajudar o nosso trabalho. É muito importante. Pois Moisés, como eu disse na última edição, ele, como cuidador de gado, pastor de ovelhas, trabalhando nas propriedades do seu sogro Jetro, em Midian, agora, depois que se dirigiu para aquela sarça ardente que eu mencionei na edição anterior, que queimava, mas não se consumia,
ele ouviu da sarça ardente uma voz que chamou Moisés, dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu, como sempre ocorreu com a vocação profética. Esse é um conteúdo propriamente profético. Eis-me aqui. Isaías diz, capítulo 6, eis-me aqui, envia-me a mim. Moisés não fez isso. Disse a primeira parte, eis-me aqui. A resposta do profeta, estou aqui, disponível. E continua a voz de dentro da sarça ardente. Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que pisas é terra santa. Em outras traduções, é terra sagrada, terra santa. É aqui que nós ficaremos hoje. Esta terra pela qual caminhava Moisés, onde Moisés trabalhava e com o suor do seu rosto obtinha o alimento cotidiano, pão nosso de cada dia. Esta terra é sagrada. Esta terra onde arde uma sarça, de onde Deus fala, é sagrada. Isto nos remete à discussão feita já em Gênesis. Embora, muito provavelmente, o Êxodo, esse livro aqui no qual nos baseamos, tenha sido o primeiro a ser redigido e Gênesis o último a ser redigido, embora no cânon Gênesis seja o primeiro e esse aqui seja o segundo. Aqui Gênesis é lembrado, a teologia de Gênesis é lembrado, o credo de Gênesis é tomado, de que a terra é sagrada. Ela é como um jardim onde o ser humano foi colocado, onde o ser humano foi feito. É feito do pó, da poeira da terra, do chão da terra, do adarrão da terra, o humus, a terra do mato, a terra úmida, a terra rica em proteínas. Humus. Daí veio o homem, o ser humano. Daí feito adarrão, feito do pó da terra, da massa, da terra molhada. A terra é santa. Porque a ela pertence o ser humano, dela faz parte o ser humano, dela procede o ser humano, e para ela sempre volta o ser humano. E quando retorna, após fim da sua vida, ele retorna para se tornar novamente pó, parte integrante desta terra. Mas a terra também é meio de trabalho. Ela é sagrada porque ela é meio de trabalho. E lá na poesia de Gênesis, o ser humano é vocacionado para cuidar da terra. Lá o trabalho é chamado de cuidado da terra. E de tudo que nela há. Suas ervas, seus animais, seus pássaros, seus peixes, tudo que há na terra é para ser cuidado. Como você cuida de um jardim. De forma divertida, como se faz uma poesia no jardim. Esta é a terra sagrada. A terra é tida biblicamente como sagrada. Lá no Sermão da Montanha, Jesus recordará desse caráter sagrado da terra. Pois herdarão a terra. A terra é uma herança que deve ser preservada, cuidada. A terra serve como exemplos da própria vida. Quando Jesus fala incessantemente, através das suas parábolas, que a terra acolhe as sementes, gera as plantas, gera os frutos para a manutenção do ser humano, o trigo, as plantas, as espigas de milho. A terra é sagrada, ela gera vida, dela verte a vida, em cima dela vibra a vida. A terra é sagrada. No entanto, o regime escravocrata tornou a terra
dividida em propriedades, dividiu a terra em propriedades, ergueu separações das propriedades, os arames, os alambrados, as muralhas, para dizer, esse pedaço é meu, aquele pedaço é teu. A propriedade privada, a terra, começou a ser devassada, a ser estuprada pela noção de propriedade privada. Mas antes disso a terra é sagrada, não para ser propriedade de ninguém. Como diz o Salmo, do Senhor é a terra e todos que nele habitam. Ela é sagrada para a habitação humana, para a vivência da vida humana. No entanto, depois dessa tragédia da escravidão que tornou pessoas propriedades, o gado propriedade, as frutas propriedades, a produção terráquea propriedade, a própria terra propriedade privada, vemos o que vemos hoje. A terra sendo atacada como meio político de disputa do poder. A terra se tornou radicalmente uma propriedade privada para gerar riquezas para os donos da propriedade que se apropriaram da terra, que deixou de ser sagrada, para ser muito mais negócios, renda, rentismo, moeda de troca e de dominação. A terra passou a ser este poder de fogo para se chegar ao poder. Mediação do poder. E aqui do Brasil, nesse momento, nós passamos por uma catástrofe com a terra sendo atacada pelo fogo e o fogo sendo ateado exatamente por quem deseja agredir mais ainda a terra, os seus frutos, a sua produção, a alimentação do povo brasileiro e dos povos do mundo. Tanto que a bolsa nos Estados Unidos estourou com o preço do açúcar, que já começa a ser majorado, cujos preços começam a ser majorados, porque a terra vem sendo atacada pelo fogo. A terra vem sendo atacada pelo ódio climático, pela seleção climática daqueles que se adonam do que há de melhor nela, queimando o que não lhes interessa comercialmente, nesse momento, ou para adiar negócios, ganhar ainda mais lá adiante. No entanto, se o profeta sente que a terra é uma mediação entre ele e o ser e Deus, Yahvé, eu sou o que sou, por isso ela é altar, por isso ela é sagrada. O profeta denuncia o que se faz com a terra, denuncia o uso da terra como meio de escravidão, como veremos em edições futuras do Café Profético. A terra é denunciada pelo profeta quando ela deixa de ser sagrada para ser conspurcada, ser adulterada, ser estuprada por interesses absolutamente adversos ao objetivo do sagrado que é a terra. Os povos originários reverenciam a terra, contemplam a terra, cuidam da terra, beijam a terra, homenageiam a terra como o lugar do sagrado, o lugar da água que é sagrada, o lugar das árvores que são sagradas, o lugar atingido pelo sol que também é sagrado, refletida pela lua que é sagrada. Tudo é sagrado para os povos indígenas. Mas o capitalismo veio e inverteu tudo, torna sagrado e ídolo o acúmulo de riquezas roubadas de quem trabalha na terra, de quem produz na terra, de quem tira tudo da terra. O capital passa a ser
o Deus que torna o capital o sagrado e tudo que vem da terra, como os corpos humanos, os corpos animais, as árvores, a vida, tudo como instrumento de exploração e de massacre da própria terra. Então, este café alerta para o fato de que a voz que vem da sarça ardente, a voz de Yahvé, a voz do sou o que sou, a voz do libertador que chama o profeta, o chama para despojar os pés em cima da terra que é sagrada. E, portanto, o chamado serve para nós, que devemos lutar pela terra para todos, não para o fogo do agronegócio, não para o fogo do fascismo, não para o fogo do fanatismo que tudo destrói e ainda mata com problemas respiratórios as pessoas inocentes que nada têm a ver com esses crimes, com essas violências, com essas barbáries praticadas por quem ateia fogo na terra e na própria vida. Portanto, nós também devemos dizer sobre esta terra, tirando nossos calçados, tirando o nosso orgulho, tirando a nossa ignorância, tirando a nossa alienação, nos despindo de tudo que nos afasta da terra, para nela pisarmos, porque ela é santa, ela é sagrada, ela é o lugar do próprio chamamento de Deus, para que sejamos profetas que denunciam, profetas que aceitam um chamado para libertar o povo massacrado dentro e em cima desta terra, que é de todos nós, porque Deus nos entrega a toda a humanidade e não somente para alguns. Agir assim, pensar assim, falar assim, sobretudo militar assim, é profético e revolucionário.